Tudo isso de uma vez só. E tem mais, 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 5 mil reais no giro da sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance. São 2 chances de ganhar. Para concorrer a esse Mob 0 km mais uma Honda Star 160, é só comprar seu Cariri da sorte com nossos vendedores pelo aplicativo ou, se preferir, o título pague com Pix. Cariri da sorte é daqui, é do Cariri. Atenção, motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 9 81 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Já pensou em viver uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre. Juazeiro do Norte vai investir mais de 450 milhões de reais na infraestrutura. E o Psyu Juazeiro é o nome do programa que engloba tudo isso. Com o Psyu Juazeiro serão realizadas obras de pavimentação asfáltica, urbanismo e drenagem, promovendo melhoras significativas na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Então, sempre que você ouvir falar em Psyu Juazeiro, é porque tem investimento da Prefeitura e será o maior da história. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Boa noite, chegamos com Vale Esportes, o timaço da Vale FM nesta noite de segunda-feira aqui ao nosso lado. Marco Valério. Boa noite para você, Delton Pinheiro Sá. Boa noite para os amigos da Vale FM 99,9. Começando o nosso Vale Esportes nesta segunda-feira. Hoje é o dia 18 de agosto de 2025. Um abraço para quem está no nosso canal no YouTube, que é o Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. E boa noite para ele, João Alves Feitosa Filho, o popular JF.
Eu tô por aqui também. Boa noite, Marco. Um abraço pra você, forte abraço pro Delton, pra você que nos acompanha pelo Timaço. Boa noite, boa semana. E a gente começa mais um Vale Esportes, o primeiro encontro da semana do Timaço. Indiscutivelmente, Delton, a notícia que mais chamou a atenção neste domingo de futebol foi a goleada sofrida pelo Santos. 6-0 para o Vasco, com 50 mil torcedores do Santos, praticamente lotando o estádio do Morumbi em São Paulo. Tinha muitos torcedores do Vasco também, grande, né? Porque, como não se trata de um clássico local, é permitida a presença da torcida adversária em um número percentual. Acho que coisa de 10% por ali. E a torcida do Vasco, que esteve presente, a gente sabe que tem muito vascaíno em São Paulo, porque tem muito nordestino. Onde tem nordestino, tem vascaíno e principalmente flamenguista. Então tem uma boa torcida do Vasco também em São Paulo, que esteve lá no Morumbi. E o que é o futebol, né? O Vasco não ganhava há 5 jogos. O Santos não perdia há 3, inclusive com alguns resultados importantes fora de casa. É bom lembrar que na rodada anterior o Santos ganhou do Cruzeiro lá dentro do Mineirão. O Cruzeiro até então vice-líder. E ontem o time do Santos decepcionou a sua torcida, 6-0. Realmente um que resultado goleada, né? Surpreendente. Eu acho também humilhante, surpreendente. De fato, deixa o Santos numa situação muito complicada. O time já não faz um bom campeonato brasileiro. Tá ali, né, cercando a zona do rebaixamento. Não consegue escapar, desgarrar ali da zona de rebaixamento. Tava tentando agora, mas de fato, rapaz, que coisa, que goleada histórica, né? Histórica. Ao final da partida, o Santos demitiu o Kleber Xavier, que passou a vida toda trabalhando com o Tite, né, como auxiliar. Estava na sua primeira experiência como treinador. E um detalhe, o Kleber Xavier foi demitido, Delton, Marco, mas a comissão técnica do Tite permaneceu no Santos. O filho do Tite, o Matheus, permaneceu. Mas é por enquanto. Quando chegar um novo treinador, provavelmente ele vai trocar algumas peças. Então, se falando geralmente os treinadores mudam, trazem os seus. Então, nesse momento, a demissão do treinador e depois vão resolver o que é que vão fazer com a comissão técnica. Estão mantendo lá o Matheus, porque há uma esperança, há uma conversa que o Matheus possa tentar convencer o pai a voltar a trabalhar e a assumir o comando técnico do Santos. A informação hoje que circula é que o Matheus foi mantido na comissão técnica fixa lá do time do Santos, pois querem tentar, através do Matheus Bach, que o seu Adenor, o Tite, possa voltar atrás da decisão. O Tite disse que não trabalha mais esse ano como treinador, mas há a informação de que o Matheus tentaria convencê-lo a aceitar uma possível proposta do Santos para trabalhar no time no decorrer da temporada. E com todo respeito ao Santos, que é um dos maiores clubes da história do futebol brasileiro, qualquer treinador do nível do Tite que chegar para treinar o Santos hoje vai ser um grande desafio. Acho que para o Tite seria uma grande roubada até. Desde que terminou a última Copa do Mundo, em que ele perdeu a Copa com a seleção brasileira, ele não treinou mais nenhum clube aqui no Brasil, à exceção do Flamengo. Saiu do Flamengo do jeito que saiu, demitido por maus resultados. Recebeu proposta do Corinthians, chegou a ser ventilado em outras equipes, sequer tentou assumir, alegando até problemas psicológicos, problemas mentais, problemas de forte ansiedade. E se ele for para o Santos na situação que o Santos está, eu acho que pode ser muito ruim para o Tite e talvez para o próprio Santos. Né? O Santos está precisando de um treinador com a característica de tirar o time do fundo do poço. Aqueles treinadores que sempre vêm para tentar melhorar o ambiente interno. Estão falando na possível volta o Sampaoli treinar novamente o Santos. Falaram até no Vojvoda, né? Que recentemente deixou o Fortaleza, né? Eu acho que o Sampaoli ele cairia bem, né? Porque aquele treinador que dá uma mexida no time. Obviamente que o Santos não aspira nenhum título esse ano. Aliás, só tem o Campeonato Brasileiro para jogar. Mas pelo menos fazer uma campanha digna.
O Santos está voltando da segunda divisão para a primeira. Tem que terminar bem o campeonato para projetar o ano de 2026. E lá na ponta de cima, Delton Sá, temos um novo vice-líder, que é o Palmeiras, com a vitória de ontem. Pode perder essa vice-liderança daqui a pouco, caso o Cruzeiro vença o Mirassol, né? Dormiu nessa segunda posição, mas pode perdê-la daqui a pouco para o Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro que não anda muito bem das pernas, né? O Palmeiras tem um jogo a menos, né? Dois jogos a menos em relação ao Cruzeiro, né? E um jogo a menos que o Flamengo, né? Um a menos que o Flamengo. Mas o Palmeiras, ainda que vença esse jogo que tem a menos que o Flamengo, ainda ficaria a 1 ponto do Flamengo, que no momento é o líder do campeonato. E eu estava vendo ontem o time misto do Flamengo. Que coisa, hein? Atropelou os reservas do Inter. Esse time, digamos assim, reserva do Flamengo é muito forte, né? Impressionante. Nós temos algumas equipes do Flamengo com esses jogos a menos, né? Depois que fecharam essa rodada. Nós temos, por exemplo, Palmeiras com 2 jogos a menos. O Bahia, que está com 2 jogos a menos, porque coincidentemente enfrentava. O Botafogo com 2 jogos a menos. O Mirassol, jogando hoje, ainda vai ficar com 2 jogos a menos. O próprio Mirassol, que entra em campo. Fluminense com 2 jogos a menos. Atlético Mineiro com 2 jogos a menos. Vasco da Gama com 2 jogos a menos. Juventude com 2 jogos a menos. E Sport Recife com 2 jogos a menos. Ou seja, equipes que jogariam contra as equipes que estavam disputando o Mundial, aquelas rodadas, né? E acabaram ficando aí com jogos a menos nesse Campeonato Brasileiro. Com as 20 rodadas completas, nós temos o Cruzeiro que vai atingir hoje esses 20 jogos. O São Paulo já tem, o Bragantino já tem os 20 jogos, o Corinthians já tem os 20 jogos e o Vitória tem os 20 jogos no Campeonato Brasileiro. E como equilibrar para que todo mundo chegue ao mesmo número de jogos? Claro que isso tem que acontecer no momento. A CBF vai aproveitar alguns meios de semana em que equipes estejam envolvidas em competições como Copa do Brasil e Libertadores. Para colocar os jogos atrasados, né? E aí coloca o jogo atrasado daqueles que não estão envolvidos nessa competição. O grande problema tem sido isso, né, Marco Valério? Qual é o X da questão? Achar por espaço exemplo, no calendário, né? Os clubes, à exceção agora do Flamengo, mas o Flamengo ainda tem Libertadores. O Flamengo não tem Copa do Brasil mais. Pode pegar o Flamengo no meio de semana, dependendo do adversário, né? Aí Botafogo tá na Copa do Brasil, tá na Libertadores, né? Não pode. Fluminense tá na Sul-Americana, tá na Copa do Brasil, não pode. Tem que esperar ser eliminado. Palmeiras tem Brasileiro e Libertadores. Não, eu tô falando das Copas, né? Tem só Libertadores, mas tem vaga na Copa do Brasil. Então, vão abrir essas vagas e vão tentar fazer os jogos. Mas se os times continuarem como Fluminense, Botafogo, Flamengo, Palmeiras nessas Copas, vai ser difícil conciliar, viu? Por exemplo, daqui a 2 semanas vai ter Copa do Brasil. Aí a CBF vai aproveitar, por exemplo, coloca Palmeiras e Juventude, que é um jogo atrasado. Porque nem Palmeiras nem Juventude está mais na Copa do Brasil. Ou Palmeiras e Santos. O que poderia, dependendo da convocação do Tite, era fazer jogo na data FIFA. Convocação do São Paulo, ou do Ancelotti, ou do Ancelotti, desculpa, perdão. Do Ancelotti vai depender. Só que o que está vazando de informação da CBF é que essa convocação, o Ancelotti pode convocar mais jogadores que atuam no Brasil. Porque, por exemplo, o Vini Júnior não deve vir, a informação é que ele não deve vir só para fazer um jogo. Vão poupar o Vinícius Júnior, vão deixar para os amistosos contra a Coreia e contra o Japão. O Ancelotti estava ontem no jogo do Atlético, né? O Ancelotti estava no jogo do Atlético ontem, ele foi assistir Atlético e Grêmio. Mas aí desfalcaria demais, por exemplo, Flamengo, Palmeiras. Mas é o que se fala. São times que cedem 6 jogadores. É o que se fala de que, né? Mas aí o Flamengo, por exemplo, não jogaria o Palmeiras, dependendo da quantidade. Botafogo, Fluminense, que não deve ter jogador na seleção. Então, enfim, deve tentar buscar brechas aí, porque assim, a informação é de que alguns que atuam fora do Brasil não serão convocados. O Vinícius Júnior é tido como certo não ser convocado, porque ele não pode jogar contra o Chile, está suspenso. Viria só para jogar contra a Bolívia na altitude. Esses 2 últimos jogos apenas vai servir como experiência para o Ancelotti, né? Então, laboratório. Provavelmente o Vinícius Júnior não venha. Já está classificado. Não há intenção de convocar o Neymar nesse momento, é o que se comenta aí. Então, quer dizer, seria uma brecha também, data FIFA, para encaixar algum jogo aí do Campeonato Brasileiro que está em atraso aí
na competição. Vamos aguardar o que é que vai ser decidido. O Ancelotti convoca a seleção na próxima segunda-feira, né? E a informação é que ele deve convocar mais a jogadores que atuam no Brasil do que o normal. Agora, tem jogador brasileiro que está começando a se destacar, querendo voltar para a seleção brasileira, né? Quem? Richarlison, por exemplo, fez um partidaço agora. Começou a Premier League desse fim de semana, ele foi o destaque do Tottenham. Ele foi o destaque do Tottenham e tem jogadores aí que estão querendo de novo uma brechinha na seleção brasileira. E tem 3 datas FIFA esse ano. Essa agora, em setembro, eliminatórias. Em outubro já está definido. O Brasil vai jogar em Seul e em Tóquio. Vai jogar contra a Coreia e contra o Japão. E em novembro está definido que o Brasil joga na Europa contra 2 seleções africanas. Não estão definidas. E na data FIFA do ano que vem está definido. O Brasil novamente jogará na Europa ou os Estados Unidos com seleções europeias. É o que está sendo estabelecido no cronograma de atividade da CBF até a Copa do Mundo. Resta saber para essa próxima convocação se o Neymar será chamado, porque a qualidade técnica dele é indiscutível. O problema é a condição física. Pelos jogos que a gente tem visto do Neymar, e ele fez 7 jogos seguidos, quer dizer, ele não apresenta problema de contusão, pelo menos no momento, e tomara que se mantenha assim, mas assim, ele não tem aquela intensidade do futebol, né, Delton? É impressionante, ele parece um jogador de time master. Com a bola no pé é um gênio, isso aí não se discute. Mas não tem mais aquela intensidade, aquela vibração, aquela correria. Pois é. Né? Não tem. Aí daí onde eu discordo, tem muita gente comentando nesse fim de semana agora, lá no sul-sudeste do Brasil, que há hoje uma interrogação se convocaria o Neymar ou não, por causa dessa questão. Já eu acho que para motivar o atleta teria que convocar, trazer o cara de volta para ver se estimula o cara a voltar a jogar bola. Eu convocaria. Que ele vem numa sequência de jogos aí, eu convocaria. Segunda-feira convocava o Neymar, tal, beleza, depois do jogo final de semana, e ver como é que ia ser a reação dele de novo na seleção brasileira. Já que o Vinícius Júnior não vem, bota o Neymar pra jogar lá, pra ver como é que ele tá com o grupo nessa questão, pra ver se consegue motivar o cara. Se o cara não for convocado agora, pode até, na minha opinião, ele tava doido pra ter ido na passada, não tinha condições clínicas nem físicas, né, de jogar na passada. E agora, já que ele vem na sequência de jogos, eu convocaria na intenção de motivá-lo. Agora ele reúne, né, as condições, né? Oi? Ele reúne condições clínicas e físicas, né? Físicas e clínicas, na minha opinião. Tecnicamente, é que o Neymar está bem longe do que já foi um dia. É indiscutível a qualidade. Quando ele pega na bola, você percebe. Mas, assim, e jogar no Santos é osso duro, viu? Que o time ruim, viu? O Santos tá dando dó, eu fico viu? pensando na proeza de tomar 6 gols do Vasco da Gama, viu? E tá dando dó o Santos, viu? 50 mil pessoas que foram ontem ao Morumbi para ver o Neymar viram o belo futebol de outro veterano, que é o Coutinho. Morumbis, tá certo. É Morumbis, né? É que eu sou das antigas, né? Não, eu sei. Eu chamo Cícero Pompeu de Toledo, que é o nome do estado. Não, mas assim, eles fazem isso e eu acho até interessante essa questão de... Como é que ele tem um nomezinho que eu esqueci aqui, que eles dão para... Name rights. Exatamente. Né? Para que os estádios tenham... Nos Estados Unidos isso é antigo, né? Tá certo, Morumbis é o correto mesmo. Como tem Neoquímica Arena, os caras trocam de nome, de vez em quando muda o patrocinador, os caras trocam de nome. Aí casa de shows, né? Uma hora... Bradesco Hall, depois aí Itaú Hall, depois Chevrolet Hall. Vai de acordo com o patrocinador. O Barradão não é mais Barradão, é Fatal Model, né? Não, e a Fonte Nova é Casa de Apostas Fonte Nova. Que o nome correto hoje é Casa de Apostas Fonte Nova, né? Que coisa, né? Que os caras vendem mesmo e dá certo. O Allianz Parque, por exemplo, o estádio do Palmeiras. Neoquímica Arena hoje, o Corinthians, eu acho que é uma boa oportunidade de fazer negócio. Do Atlético é em homenagem à construtora MRV, né? Na verdade é patrocinadora, né? MRV, né? E construiu o estádio. Exato, é porque tem as permutas, né? Tem uma permuta na história aí de investimento, né? Lá no estádio do Atlético. Bora arrumar um nome aí, um patrocinador para Arena Romeirão, Delson? Bora. Vamos arrumar. Arena Fago Romeirão. Agora tem que ter jogo, né? Quem é que vai patrocinar um estádio que não tem jogo, né? Se ninguém frequenta, né? Mas vamos pensar nessa ideia, JF. Bota a hora.
A hora no timaço. A pessoa, Arena São Geraldo, Romeirão, não é o refrigerante São Geraldo. Legal, Arena Zeni, Romeirão. Né? Arena Diniz, Romeirão. Arena Diniz, Romeirão. Ficaria legal. Não fica legal, né? Fica, rapaz. Desde que a gente tivesse um calendário, né, para motivar a divulgação da Arena, seria bem interessante. Eu também acho. Agora, o Castelão não tem, né? Impressionante. Até hoje Castelão, né? E tem jogo toda hora, todo momento. Aliás, o pior gramado... Estão perdendo a oportunidade. Mas também, né, Marco Valério? Pior gramado da Série A do futebol brasileiro é o do Ceará. E assim, o pessoal reclama muito aqui que tem Ceará e Fortaleza. Mas, por exemplo, o Maracanã tem Fluminense e Flamengo usando o Maracanã. E o do Maracanã se sustenta melhor do que... O pior gramado natural do Brasil, da Série A hoje, é da Arena Castelão. E o pior do gramado sintético é o do Allianz Parque. E o melhor, eu acho que pra mim, o melhor natural do Brasil é o do São Paulo, viu? Do São Paulo o do Corinthians é espetacular. Agora é impressionante. Mas o Corinthians não é 100% natural. É impressionante, né? Como os jogadores reclamam das arenas, né, de campo sintético, porque é duro, né? O piso, né? Não tem como ser um piso, né? Mais macio, né? O Samuel Lino, que jogou na Europa, a nova contratação do Flamengo, ele jogou na Arena Castelão e jogou depois com o Botafogo lá no tapetinho do Botafogo, né? Ele diz que o ideal é jogar no campo de grama. Só que entre um campo ruim de grama e um campo normal, um campo bom de sintético, prefere o sintético. Porque diz que todo mundo que vai na Arena Castelão diz que o gramado é terrível. Quem vai lá para jogar futebol se complica, viu, Delton? Impressionante. Dizem que tem aquela questão de sombra que atrapalha muito, né, da arena, aquela cobertura. Já trocaram o gramado e não já resolve. Já trocaram, né? Tem uma história de que leva sombra demais, tem uma dificuldade de grama, já explicaram vários fatores. Eu sei de uma coisa, meu amigo, pense no estádio, ficou sem ventilação, foi a Arena Castelão. É horrível. É impressionante. Parece uma sauna. Parece uma sauna. Como foi infeliz o cidadão cristão do engenheiro da arquitetura do estádio, que desenhou aquela coberta da forma que acabou com a ventilação do estádio. Meu amigo, o Castelão antigo, você ia pro Castelão, meu amigo, era um vento no Castelão. Jogos à noite, fazia frio. O cara transmitir jogo na Arena Castelão era um negócio extremamente agradável. E aqui é a questão da iluminação, né? Ali era uma brisa gostosa. Hoje a Arena Castelão é uma sauna. Não tem vento, é sombra demais na grama, é o pessoal reclamando, é impressionante como erraram, sabe, de uma forma que não conseguem fazer com que o Castelão tenha esse gramado bom e que seja hoje um estádio agradável para você assistir jogo, meu amigo. Então, o PV tá com um gramado bom e tá fechado, né? Só o Ferroviário que tava jogando lá, né? Mas o problema hoje, João Filho, são os sócios. Você um programa de sócios, que Ceará e Fortaleza tem 40 mil, né, cada um? Em torno de 40 mil cada um. O estádio só cabe 19, 20 mil pessoas. Como é que você vai oportunizar o torcedor? O PV só cabe isso. Só. 20 mil pessoas, eu acho. Só cabe isso. Aí como é que você vai botar lá? Você tem o dobro de sócios. Aí no jogo você libera só 20 mil ingressos para 40 mil sócios. Aí eu me lembro também, na inauguração da Arena Romeirão aqui em Juazeiro, venderam a ideia de que aqui poderíamos ter jogos de futebol do Campeonato Brasileiro, que Fortaleza, Ceará poderiam aqui enfrentar grandes equipes do futebol brasileiro. Meu amigo, que conversinha pra boi dormir. Você me lembrou o Edson só a Garobinho. Onde é que Ceará e Fortaleza vão sair lá de Fortaleza, onde colocam 30, 40, 50 mil torcedores, dependendo do jogo, para jogar aqui para 17 mil? Faz o menor sentido. Só doido cai numa história dessa, né? Porque na verdade não faz o menor sentido você sair de lá para vir para cá, para jogar para esse público. Um abraço aqui, Marco Delta, pro seu Carlos. Ele é torcedor do Vasco da Gama. Tá numa felicidade grande ao lado do seu filho devido à vitória de ontem. Ele disse: olha, o Vasco vai crescer no campeonato. Um abraço pro seu Carlos, obrigado pela audiência. Torcedor do Vasco, tá numa alegria sem tamanho diante dessa vitória gigantesca do Gigante da Colina ontem, que venceu o Santos por meia dúzia de gols. Meu amigo Irlan, né, que é grande torcedor do Vasco, tive lá do Irlan ontem. Luquinhas tá feliz, Luquinhas? E ele tá, sim, muito feliz, muito satisfeito, tá? Muito bem.
Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval, pizza, esfirra, lasanha, beirutes. Quer começar bem a semana com aquela pizza deliciosa, aquela pizza queijuda? Peça a sua, 988-42-9514, pizzaria e hamburgueria. Rapaz, não esqueça, viu? Tem que comer a queijuda, viu? Esse Jadeguga é uma resenha, viu? Arena Pix Romeirão. Arena Pix, né? O Pix vai patrocinar. Não, com esse nome não dá. Teria que ter algo. Tem PixBet, né? Ou tem alguma coisa assim? Tu não sabe a resenha dele, que é, não, né? Não. Deltsa. Sou eu, não tem nada a ver com isso, não. São palavras dele, meu amigo. Agora, meu amigo meu, se comporte-se. Atenção, Juazeiro, está chegando aquela oportunidade de bons negócios para você. Nossa cidade vai inaugurar Juazeiro Dourados, loja da fábrica, menor preço no atacado e varejo, banho de mercadoria em ouro e prata com equipamentos da mais alta tecnologia. Você que trabalha ou pretende investir em semijoias, oferecemos motivos para conhecer nossos produtos. Juazeiro Dourados. A inauguração será sábado, dia 6 de setembro, na Rua Santa Luzia, 263, no centro. O fone zap é o DDD 88 996 31 43 22. O Instagram, @Dourado Joias. Conosco também no timaço da Vale FM tem Cariri da Sorte, que esta semana tem uma premiação muito especial. Que tal ganhar carros zero e moto no quarto sorteio? É isto mesmo, um Fiat Mobi, mais uma Honda Start 0 km. E ainda um total de 15 mil reais do primeiro ao terceiro Michael prêmio. Jordan chegou. E no Giro da Sorte você vai concorrer a mais 5 mil reais. É assim mesmo, meu filho. Não dá certo no futebol, né? Tem que ir pro basquete. Lembrando que o Cariri da Sorte desta semana, como sempre, com dupla chance. Compre já o seu. A Gênesis Solar, referência absoluta em sistemas fotovoltaicos na região do Cariri, está de casa nova, isso mesmo. Agora você conta com mais uma loja na nossa cidade, ainda mais bonita, moderna e acolhedora, em novo endereço, na Avenida Castelo Branco 1547, no Pirajá. Contará também com carregamento para carro elétrico, carga rápida e estacionamento privativo para clientes. Venha conhecer de perto as melhores soluções em energia solar com tecnologia de ponta, atendimento especializado e promoções exclusivas de inauguração. Para sua casa, empresa ou propriedade rural, conte com a Gênesis Solar. A inauguração está chegando e você é nosso convidado especial. Gênesis Solar Energia, que transforma a sua vida. Pois não, Marco Alegre. Pode não, vai. Não, eu vou falar da Arca da Aliança. Esse menino gosta de uma munganga, né? Gosta de uma resenha. Os dois xeleléu estão aqui. A gente fala já. Os dois xeleléu. O lugar dos dois está garantido no céu, pode ter certeza. A gente fala já. Tenha calma. Oi. A Arca da Aliança completa 53 anos e você é nosso convidado especial para comemorar com a gente. Arca da Aliança, sábado, dia 23 de agosto, às 14 horas. Teremos um bolo de 6 metros e cajuína São Geraldo e centenas de brindes que serão distribuídos para celebrar essa data de uma empresa que faz parte da história de Juazeiro do Norte. Arca da Aliança, 53 anos de sucesso, venha comemorar conosco na Rua São Pedro, esquina com a Avenida Doutor Floro, neste sábado, a partir das 14 horas. A Casa Com, todo mundo já sabe, tem preço baixo o ano inteiro. E agora, além de economizar, você ainda pode ser presenteado. É isso mesmo, a cada R$200 em compras, você recebe um cupom para concorrer ao Smart TV LG 50 polegadas 4K. É só responder qual a loja tem preço baixo o ano inteiro. A resposta é fácil. Casa Com. Participe, os sorteios acontecem em agosto, setembro e outubro. Casa Com, preço baixo o ano inteiro. E agora com prêmios para você. Juazeiro Parafusos, ferramentas, ferragens, 25
25 anos vendendo soluções em fixação e ferramentas, completa linha de ferramentas Bosch. Brevemente em novas e modernas instalações, mais ampla, mais confortável, mais moderna, pensando em atender melhor os nossos clientes. Rua São Pedro 1768, no centro de Juazeiro do Norte. Tá linda, bonita, moderna. Deixou a Rua São Pedro mais vistosa ainda. O telefone é o 3512-3876. Sigma, clínica de gestão ocupacional, cuidando da saúde e segurança no trabalho da sua empresa. Referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos e SST completos, incluindo laudos para aposentadoria e PPP. Lembrando que a Sigma tem laboratório clínico pronto para atender todos os exames para empresas e também para você, cliente particular que precisa fazer o seu check-up com o melhor preço da região. Clínica Sigma, Rua Padre Cícero 941, no centro de Juazeiro. Entre em contato pelo WhatsApp 992220064. Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional, administração do nosso amigo Caleb Cajueiro. Vereador Chagas Moura, é paixão pelo esporte juazeirense. Chagas Moura, esse é o nome. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panepão Pão Nosso. Produzido de maneira semi-artesanal com ingredientes da mais alta qualidade. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Temos também a linha integral, light, multigrãos, aveia e 100% integral. E a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Tem bem produto com a qualidade Panebon Pão Nosso. Marco Valério, agora eu quero falar da Rastro Pneus. Pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias e serviços de mecânica. Porque os melhores mecânicos do Cariri estão aonde? Lá. Na Rastro Pneus. Meu amigo, deixe o seu carro novo de novo na Rastro Pneus. Na Padre Cícero 1693, o telefone é o 3527-4195. Jumás Esportes, há mais de 30 anos, com maior e mais completo estoque de material esportivo. Chuteiras, societies, tênis das melhores marcas com os menores preços. Bolas para todos os esportes, até para futebol americano. Troféu, medalhas e placas para a premiação do seu torneio. Uniformes esportivos e a camisa do seu time de coração. É na Jumasa, Rua Santa Luzia, 297, ao lado do Bradesco. A churrascaria Mão de Vaca está de portas abertas para receber você e sua família. Além do melhor atendimento, tem aquele sabor que continua irresistível. E a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade. E pratos deliciosos que conquistaram nossa região. É na churrascaria Mão de Vaca. Pedidos 988-657741. Churrascaria Mão de Vaca. Sabe quem tava lá? Quem? Correndo na 100% você... Com Bel lá, com Bel Marques. Minha amiga Sandra Selma. Ela tava lá, eu vi as fotos dela correndo. Muito bem, lá na Avenida Beira-Mar, lá com a equipe lá do Bel, a turma toda lá. Viu? Aí tava lá. Diz que Bel deu uma piloura, nem completou a prova. Foi. Ele completou, mas aqui pra nós, teve um cabo de Fortaleza que me disse que foi um agarobio, só pra chamar a atenção. Diz que Bel deu um agarobio. Deu uma simulada assim e tal, pra chamar a atenção, pra dar like. Aí depois ele tava lá. Tava lá. Diz que foi só um velho daquela idade com a Garobil, velho. Foi, com a Garobil, que não seria o Elton Oliveira. Sabe onde não tem a Garobil? Baleia Burger. Não. O melhor hambúrguer pelo menor preço. Meu amigo, não tem como você não gostar de Baleia Burger. Bom demais, né, não, Delton? É bom demais, Marco Aurélio. Baleia Burger lá na Praça do Pio 12. Porque Baleia é o melhor Burger pelo menor preço, Marco bom Aurélio. demais. Doido, é bom demais, homem. Eu sou fã do Baleia Burger. Agora eu quero... Marco Aurélio, eu tava liso, Marco Aurélio. Aí peguei minha carteira da Ramagem Couro. Tu tá cheio de papel, né? Tá. Tal. Aí eu liseira da bexiga. Aí começou o dinheiro entrando, ó, Marco Aurélio. Só o Pix. Aí eu digo aí, como o negócio tá bom. É só usar as carteiras da Ramagem Couros, ó. Só. Ramagem Couros. Qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas e tem aquele design exclusivo, referência em bolsas, carteiras e acessórios, sempre em sintonia com o que há de mais moderno na Ramagem Couros. Inclusive, Marco Aurélio, eu pedi uma bolsa nova, uma mochila de couro, pra ir agora pro Jogo do Brasil lá no Rio de Janeiro. Já foi fazer? Eu já pedi lá pra fazer, já.
Botei uma pressão no filho de Hélio. Tem que fazer. Digo, ó, né? você tem que aprontar essa bolsa de couro, porque meus meninos tomaram as duas que eu tinha. Levaram as duas, eu fiquei sem nada. Aí tem que comprar uma nova, né? Deixa eu falar também do Juazeiro Bom de Bola, projeto social que atende jovens de 8 a 20 Esse projeto anos. eu só me lembro de Jackson Pilha. Ele é Foi ele que fundou? Foi ele que idealizou o Delton Sá. Entendi. Projeto Juazeiro Bom de Bola que atende jovens em situação de vulnerabilidade social nos bairros Frei Damião e Horto. Projeto Juazeiro Bom de Bola tem o apoio da Lei de Incentivo, Sejuve também da Farmácia. Marco, você anda naquele anel viário, na Letícia Pereira ali, depois da UFCA, ainda ali pra banda. Marco Valério, tu já viu a loja lá da Alphavidos? Que cor linda. Que loja linda da Alphavidos. Se você quer deixar a sua casa assim com aquela, com aquela visagem, não tem, visagem, né? Com aquela visagem, Marco Valério. Aí você vai lá pra Alphaville. Você tá igual você tá igual a queijuda do rapaz, né? Fica, deixa comigo. Você fica com aquela visagem assim, sabe? Você quer fazer na sua casa, vai pra Alphavidos, rapaz. Vai. Porque na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alphavidos, vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos e esquadrias. Na Avenida Letícia Pereira, 950, o telefone é 998125851. Agora, Marco Valério, tu sabe onde não tem problema se teu telefone aparecer um problema, o teu iPhone, né? Lá na Fox. iPhone, né? É. Eu tô esperando o meu, até hoje não chegou não, mas tudo bem, um dia chega. Não tem teu iPhone aí. Se ele der problema... Jada tá ligando. Eu tô no ar. Se der problema, pode ir lá em Erlim, que a equipe dele resolve o problema na hora. E se não resolver o problema, tem lá pra vender. Se não tiver mais conserto. Que eu duvido. Aquele menino lá de Erlim não conserta o seu, não conserta o Samsung de João Filho, o meu Xiaomi que tá aqui, ele conserta tudo. O meu é Redmi. Ah, o teu é Redmi também? É. Ah, então pronto. Mas quem der o Samsung pode levar também, LG, Motorola, o que você tiver. E onde é que fica a Fox? Marca, em Crato é na Senador Pompeu 56. E Juazeiro? Em Juazeiro do Norte. Aí você tem lá na Santa Luzia com a Padre Cícero, na São Pedro com o Seminário e também no Cariri Shopping. Muito bem, E tem um Delton monte de Sá. preço bom aí de telefone, depois eu vou dizer. Aham. É o mês dos pais, né? Comprar tem o um telefone monte de novo preço pro bom lá. paizão. Eu digo já. Diga. Agora quem vai falar é o Imperador. E a gente vai falar do Motel Imperial. Motel Imperial que está com novos apartamentos, uma estrutura diferenciada, viu? Vale a pena você conhecer. Total conforto, higiene, qualidade, segurança, discrição no atendimento. Então vai lá, aproveite os momentos prazerosos, aquele prazer inesquecível que você vai ter no Motel Imperial ao lado de quem você tanto ama, na Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. No Instagram, @Motel Imperial Oficial, e a direção geral é dele. Nosso querido amigo, logo vai estar sentando lá na cadeira de vereador, assumindo uma vaga na Câmara de Vereadores, nosso querido amigo André Lemos. Vou falar de assumindo, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Arlindo, que tá agora acompanhado, sabe de quem? De quem? De Jade Google, já tá vendo inveja a gente, tá lá no Baleia. Jade tá lá no Baleia? Um hamburgão lá no Baleia. Rapaz. Ele tirou a foto com o Arlindo, aí falou em Arlindo, eu me lembrei. A Ivaniza assumiu na última quinta-feira como vereadora. Que maravilha. Na terra do Padim Patrício Irmão Batista. Boa sorte pra ela, que faça um bom trabalho. Foi lá, tomou posse na última quinta-feira, tá lá como vereadora na Câmara E ela Municipal. também é fã do Baleia Burger. Ave Maria, só vive lá comendo, né? É a filha lá aprontando, é o homem mandando. E ela comendo lá, tá certo, desse jeito. Deus. Manda geral, Marco Valério. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos, películas de alta performance e qualidade com garantia. Só Fumê, Rua José Marrocos 408, WhatsApp 98805-4899. Agora, Marco Valério, eu vou dizer pra você que as ofertas da explosão de ofertas dos pais na Madeireira Beira Rio continua. Cabo Flexil de 1,5, peça com 100 metros, R$ 130,90. Se quiser ele de 4mm, R$ 337,90. Se quiser de 2,5, R$ 202,90. Esse Thiago até é doido, meu amigo. Lá com as ofertas deles. Ainda tem impermeabilizante pra você, R$ 162,90. Tá doido, está sem. Olha, menino, ele ainda tá alugando empilhadeira também pra você lá na Madeireira Beira Rio, Marco Valério.
Vamos em frente, Delton Sá. Taca a hora! Taca, JF. João Filho. Mas antes da hora eu falo do posto Asa Branca. Para você abastecer o seu carro, sua moto, passa no posto Asa Porque Branca. a pé não dá. A certeza, meu amigo, do combustível e da qualidade com a marca Petrobras, além de um atendimento especializado, preços maravilhosos para você. Você pode conhecer também a loja de conveniência, que tá uma maravilha, diversos produtos Bem em oferta. geladinho lá. É, Bem rapaz, geladinho. é maravilhoso, maravilhoso. Nossos amigos de bom gosto sempre vão lá no posto Papagaio. Asa Branca. Ah, ele só vive lá. Posto Asa Branca, na rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho, fica bem pertinho do aeroporto. Ô, JF, eu tive pensando aqui, você falando do posto Asa Branca, eu me lembrei de Luiz Gonzaga, porque lá tem uma homenagem a Luiz Gonzaga, uma pintura muito bonita numa parede bem grande. E Asa Branca em homenagem a um dos grandes sucessos do rei, né? Já pensou, Delton, João Filho aí trabalhando numa banda que toca música de Luiz Gonzaga? Eu vou falar com um amigo meu que nada. Mas ele ia tocar o quê? Ele ia O que é que pegar ele a ia tocar? sanfona, um bichão grandão desse aí, sanfoneiro macho, velho, arrochado. Eu acho que o filho combinava mais no triângulo. Mas, Delton, eu arrumando uma coisa boa pra ele, você Oxe, tocador no triângulo é ruim, mano. Triângulo toca o quê? Oxe, só aqui, ó. Mas Abrindo e fechando a mão qual e é o com... trabalho de se tocar um triângulo? Oxe, pai, João Filho é massa. João Filho é um Oxe. cara talentoso, Delton. Oxe, não, ele quer ter trabalho de puxar pra cá, dedilhar Sim. as coisas. Ele poderia pegar umas aulas aí com o Luiz Não é melhor não, João Fidelis. Filho, um triângulozinho aqui, tá bem no ritmozinho, na boa. Tá? Eu vou de sanfona, eu gosto da Ou sanfona. então, João Filho tem cara de zabumbeiro. Não tem, Ó, Delton. ele começa agradando, aí depois lasca, né? Oxe, Aí, e de daí? onde que zabumbeiro é coisa ruim? Não é não? Aquele deixa eu grandão botar, assim, deixa Delton. eu botar a hora. Por aqui, exemplo, eu não tô certo pra tocar zabumbeiro, porque é maior do que eu. Mas ele aí toca. Semana nem começou, já E começou a ele frescar. já ia a caráter com aquele chapéu. Tu tá vendo aí, João Filho? Delton, me ajuda. 18h44. Delton, Sá, me A ajuda, hora pelo sempre em amor nome de Deus. de novo Rio Veiga. Daqui a pouquinho, atenção, torcida do Em Casa. Atenção, torcida do Verdão. Parem O Em as Casa máquinas. ganha mais uma da CBF. Eu esqueci, né? Tinha que falar. E foi campeão, em casa Foi, também. de novo, né? Ganhou mais uma da Rapaz, aí CBF. fica a pergunta, quantas mais o Em Casa precisa Eu ganhar? sei lá, o meu acho que já tá perto desse dia de sair, ó. Que o Ricardo ganhou mais uma da CBF. Mas o PPV é quem vai dizer, eu não vou dizer nada não. Se vira, PPV, tudo isso daqui a pouco que Ele foi hoje mais vem uma. todo orgulhoso com a cruz de malta no É, ele peito. ganhou mais uma, Marco Valério. Agora, Cadê o jogador de basquete? ele saiu, Michael Jordan. Ele saiu aí, Marco Valério. Eu só, depois de vários dias, né? Porque, Tem na vinheta, verdade, não. Quilma de Campos nos representou, Marco Valério. Para o pessoal que está em casa, olhando agora no nosso canal no YouTube, aqui o nosso agradecimento que está chegando até as nossas mãos agora, né, Marco Valério? A homenagem, né, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará em relação à passagem do dia do radialista, né? Foi do dia do radialista? Não, foi não, foi do 75 anos da PCDEC, da né? PCDEC, verdade. Que é a Associação dos Profissionais da Crônica Esportiva do Estado do Ceará. Houve uma solenidade na Assembleia, onde alguns narradores esportivos do Estado do Ceará foram homenageados, dentre eles eu e o Delton Sá, além de outros profissionais também de Fortaleza, mas aqui da região do Cariri, pelo menos nessa solenidade, fomos eu e o Delton. Eu não pude comparecer, estava em São Paulo na época, o Delton também esteve ausente. Fomos muito bem representados por Quilmer de Campos. Los Pérez ganhou também essa comenta? Eu não sei. Lá Não por sei Fortaleza? dizer, não saberia Não dizer. sei te dizer. Ele é narrador, né? É, não sei. Mas a gente agradece pelo reconhecimento, né, Delton? Não, de fato. Eu quero agradecer aqui a Assembleia Legislativa do Estado de Ceará. Estava aguardando de chegar nas mãos, né? Só sabia que o PPV teve em Fortaleza e trouxe pra gente, então. Que aqui. Vou guardar no quadro, Marco Valério, juntar Boas as lembranças aí. homenagens, né, prestadas aí. Agradecer a Assembleia e também a PCDEC, né? São dos profissionais Pela crônicos lembrança do Estado de nosso Ceará. nome aí. Exatamente. E ao Fazer essa- deputado estadual Firmo Camurça, que foi o deputado que idealizou essa homenagem à PCDEC, e os nossos nomes foram escolhidos dentre os homenageados. Tá Muito certo, bem. Delton Sá? É. O meu foi do Bruno Pedrosa. Ah, foi? Foi, o meu foi do- O meu foi do deputado Firmo. O meu foi do Bruno Camurça. Pedrosa.
Será que é primo de Alexandre Pedrosa? Eu acho que sim, Marco. Eu tive tanto com o Pedrosa que ele disse, peraí, deixa eu trazer for, aqui. é flamenguista e bolsonarista, é isso? Ele disse, vamos aqui. Vamos com quem, Marco Valério? Em nome do Diniz Supermercados, que é a maior rede de supermercados em todo o interior do estado de Ceará. Porque no Diniz é super econômico, de canto a canto, em todo canto. Tem sempre o Diniz perto de você. Fala, Marco. Notícias do Guarani para Diniz Supermercados. Em nome dele, do Diniz, né? Aliás, já estive hoje fazendo minhas compras lá no Diniz do Salesiano. Uma maravilha, tem oferta, tem promoção, excelente atendimento. Anderson Luiz falando o destaque desta segunda-feira do Guarani. Boa noite para você, Marco. Boa noite, Delton. Boa Obrigado. noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Rubro Negro Juazeirense que teve um final de semana movimentado em suas categorias de base. A categoria Sub-15 voltou a campo pela Copa São Sebastião e empatou pelo placar de 2-2 contra o Escolinha lá da cidade de Barbalha. Um jogo bem movimentado, serviu muito mais para o Guarani analisar alguns atletas para o jogo decisivo do próximo final de semana. O Guarani enfrenta no próximo final de semana o Campo Grande pelo Campeonato da Liege, precisando vencer pelo placar de 2-0 para conseguir a classificação para a próxima fase. O foco do Guarani no momento é o Campeonato da Liege, então o presidente do Guarani junto com o técnico, o Flávio, acabaram mesclando esse time do Sub-15 para ver a qualidade desses atletas para essa competição do próximo, para a segunda competição, que é justamente o Campeonato da Liege. Como o Guarani já está classificado para a segunda fase da Copa São Sebastião, as atenções voltam-se todas para esse jogo do próximo final de semana. Leão do Mercado tem essa semana cheia para trabalhar com essas categorias. Enquanto isso, o presidente do Rubro Negro Juazeirense tenta, junto alguns parceiros da capital, fechar de fato algumas parcerias. Está procurando algumas situações, deve ir ainda essa semana para a capital, analisa qual o melhor dia, se na quarta ou se amanhã mesmo embarca para a nossa capital para poder fechar algumas parcerias visando essa questão das categorias de base do Rubro Negro. E o torcedor do Guarani e torcedor Rubro Negro tem que se acostumar com notícias da base, né? Porque não tem nada do âmbito profissional que vai acontecer até o final do ano pro time Rubro Negro. A não ser que aquela ideia de um torneio na região do Cariri, com patrocínios aí do governo do estado, alguma coisa assim, que possa sair do papel, se tornar realidade, para que nós tenhamos uma movimentação dos times profissionais. E que esses queiram, né, esse torneio. Precisa primeiro os clubes quererem também e levar a ideia. Porque senão vai ter até o final do ano, né, só o trabalho de base nos times aqui da região, em especial o Guarani, né? A intenção do próprio Guarani, Delton Sá, já pensando no Campeonato Cearense, aqui nesse segundo semestre, essa competição entre as equipes aqui da nossa região seja uma competição aberta. Porque aí você tem possibilidade de revelar atletas, de puxar alguns jogadores da categoria de base, possibilidade de algumas contratações aqui mesmo da região, já pensando no Campeonato Cearense. O pensamento do Guarani é justamente esse. Não sei se das demais equipes que fazem parte hoje dessa liga. E isso está sendo debatido internamente entre os membros da liga, mas até agora não andou essa situação e a gente aguarda alguma novidade relacionada a essa competição que deve acontecer agora no segundo semestre. Valeu, Anderson. Obrigado Valeu. pelos destaques do Guarani para esta segunda-feira. Intervalo comercial rapidinho, já. E Casa campeão num torneio de Master que teve no final de semana. E mais uma batalha vencida na justiça, naquele processo da CBF. E também as notícias direto de Fortaleza. Rapaz, o Fortaleza tá fazendo tudo certinho para ser rebaixado, viu? Mais uma derrota agora para o Fluminense, mas o Leão está agora pensando somente na Libertadores. Entra em campo amanhã, 19h. Vale FM. Super Feirão de Veículos aqui na Arena Romeirão. Somente nesse final de semana, sexta, sábado e domingo. As melhores revendas reunidas em um só lugar. Variedade de ano e marca, garantia e procedência. Banco de plantão com análise de crédito na hora para suporte no seu financiamento. Aceitamos o seu usado na troca. Não perca essa oportunidade. Somente nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, na Arena Romeirão.
Essa semana no Cariri da Sorte tem carro, moto e muito dinheiro pra você. No quarto sorteio tem um Fiat Mobi 0km mais uma moto Honda CG Star 160 0km. É isso mesmo, tudo isso de uma vez só. E tem mais, 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 5 mil reais no Giro da Sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance, são 2 chances de ganhar. Pra concorrer a esse Mobi 0km mais uma Honda Star 160, é só comprar seu Cariri da Sorte com nossos vendedores pelo aplicativo ou, se preferir, o título pague com Pix. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Atenção, motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 9 81 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Brutalmente conectada, brutalmente valente, motor Duramax com 207 cavalos e carregada de itens de segurança, alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais, com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Já pensou em viver uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. De volta pela Vale FM 99,9. Delton Sá. Marco Valério, deixa eu mandar um abraço aqui pra galera do nosso canal no YouTube, Marco Valério. Expedito, Lacerda tá mandando um abraço a todos nós. O José Messias tá dando boa noite. A galera aqui do Vale Esportes. O Regilânio também dando boa noite. O Zé Messias ainda botou assim: Cele Vasco, ó, está assistindo lá o programa pelo canal. Show! Aí o Adalberto, boa noite meus amigos da Vale FM, avisa aí a Delta que meu Fluminense tá chegando, olha ele aí. O Edmilson mandando um abraço para todos nós aqui, falando do JF. Quem mais? Bruno Gouveia, boa noite, aqui é o Bruno assistindo o Vale Sport pelo YouTube em Santo André, Marco Valério, no ABC Paulista. O Domingos Moraes, boa noite para essa melhor equipe de esportes, um abraço para você. O Brunão, ele disse que é premiação merecida para os melhores locutores. Bondade sua, Domingos. Obrigado, irmão. Carlos Vieira, boa noite pessoal da Vale, gosto muito desse programa aqui em Buda Camargo. O Alisson Lima, Alisson também no timaço, ele também está acompanhando aqui. Hoje eu vinha caminhando, Marco, levei meu carro para lavar lá no meu amigo Sandro, aí depois eu fui para casa andando, né, que eu digo, rapaz, pedi um carro daqui para ir para minha casa ali, 500 metros, eu digo, eu vou andando, vai na caminhada, mas num sol escaldante de 2 horas da tarde, encontrei seu Zé, vinha empurrando a bicicleta dele naquela ladeirinha da Castelo Branco, ele me parou, rapaz, eu sou ouvinte de vocês de todos os dias. Ele diz que é apaixonado pelos jornais da Vale e também pelo programa de esportes.
O seu Zé mora, eu acho que ele disse Tiradentes ou é Betolândia. Um dos dois ali. E eu mando um grande abraço pro seu José, né? Que a gente encontrou hoje, ali lá na Avenida Castelo Branco. Ele disse que não perde mais por nada o programa Vale Esportes, o Nova Manhã, o Jornal Meu Dia, viu, Marco Valério? Um abraço pro seu Zé e um abração pro deputado federal Nelinho Freitas. Chegou uma mensagem aqui, o Nelinho tá ouvindo a gente ao lado do Lucas, que é o assessor dele. Alô, Nelinho! Lucas Freitas. Aquele abraço. Ei. Tu já conhece Lucas também? Ei, Lucas Freitas? Ei. Maria. Depois eu te conto. Contei com o Nelinho ali. Tem história boa? Tem história boa? Tem história boa. Conta. Deputado. Depois eu conto, tá Marco Valério. Né, deputado? Vamos lá. Delton, você conhece muito bem uma tradicional loja aqui chamada Arca da Aliança. Demais, Marco Valério. Completará 53 anos e vai haver um evento comemorativo sábado, Marco Valério? A partir das 14h. No sábado. Vai ter um bolo enorme de 6 metros. Eita. Muita cajuína São Geraldo. Brindes que serão distribuídos para celebrar essa data de uma empresa que faz parte da história de Juazeiro do Norte. Arca da Aliança, 53 anos de sucesso, venha comemorar, você ouvinte da rádio, é convidado, vai lá na rua São Pedro, esquina com o Doutor Floro, lá perto do Sesc, da Matriz, um pouquinho antes. Lá foi um prédio da Enel, né? Atendimento da Enel também, Doutor né? Floro com São Pedro, Eu tá? sei de onde é, Marco Valério. Sábado a partir das 2h. Pode deixar eu dizer uma pra você. Não tem aqui na rua São Pedro, um pouquinho acima da prefeitura, do lado da banda, lá não tem aquela loja Americanas, ali na rua São Pedro. Ali era a Arca da Aliança, eu lembro. Eu comprei muito lá, ó, papete. Que a gente, quando era atleta lá do 2º grau, aí tinha uma turma do voleibol que gostava dessas mungangas. A gente comprava as coisas diferentes. Tinha aquelas sandálias papete, né? A gente comprava pra andar. O pessoal do voleibol todinho, todo mundo de papete e tal. Hoje, papete é outra coisa. É pra cachorro, pra cão, pra gato, é papete. Mas era papete as sandálias. Lembra de um stand chamado M2000? Lembro. Lecheval, que tinha muito por aqui? Comprava lá, rapaz, lá na Arca da Aliança. Comprei muito na Arca da Aliança, tênis e tudo. M2000, que eram uns tênis muito, muito bons, que a gente comprava na época, Lecheval. Comprava lá na Arca da Aliança. E era moral comprar na Arca. Era. Aliás, assim. Tu sabe quem foi vendedor lá? Jucimar Leite. Foi mesmo, rapaz? Foi. Jucimar Leite foi vendedor lá na Arca da Aliança. E o seu Tico Amorim, que é um homem, né? Seu Tico. Importantíssimo na história de Juazeiro. Mas vamos falar do Verdão do Cariri, em nome de Dili Supermercados e Canto a Canto em Fortaleza. O corredor do Timaço está chegando. Mandar um abraço pro meu goleiro Arnaldo. Pedra boa. Gente muito boa. Arnaldo jogou, tinha tomado umas Devassorate. Meu amigo Nilson Maravilha, que é o Nilson Júnior, tacou de cerveja no meu goleiro, que agora lascou. Alô, Marujo, aquele abraço. Cadê? Fala, PPV. Rolou a data do desafio com o João Rapaz, Gordão? a gente quase fez o desafio lá. Quase? Foi, porque eu acabei, A temperatura... O que foi que você inventou agora? O que foi que você inventou agora? A gente se machucou no banco. Na hora que a gente foi sentar e deu um negócio na coluna. E tava contra o vento, né? Ave, mano. Vai. Bom, foi o doutor Raimundo Macedo. Foi? Doutor Raimundo foi lá? Chegou, aí deu uma olhadinha e disse... Olhou pro lado assim e disse: quem é o treinador desse time? O menino disse: era Delta. Ele pegou o telefone e ligou: Jota Rodrigo, vamos trocar, que esse menino não tem futuro, não. Ô time ruim. Vambora, PPV, falar coisa séria. Boa noite, Delton, boa noite, Marco, boa noite, JF, boa noite a todos os ouvintes do Timaço da Vale. Pois é, o Icasa venceu mais uma contra a CBF, né? 9-0. O Icasa venceu. Eu não sei o que a CBF ainda quer, pelo amor de Deus. E aí... Mas sério, na boa, deveria ter a vergonha. Não, eu acho não. E resolver logo isso. Sabe o que é que eu acho? Aí eu acho que o erro aí, na minha opinião, é da justiça lá no Rio de Janeiro. Que não manda executar esse negócio. negócio. Meu amigo, eu já tinha mandado executar essa dívida. Há muito tempo. Por quê, meu irmão? Não faz sentido. A justiça desse país a gente não pode confiar muito. Porque não faz muito sentido, não, cara. Tá isso rolando até hoje. Não tem ninguém que encontre no processo uma brecha para dizer assim: a CBF tem razão. Ninguém encontra, é só de IP, é só lapada, rapaz. Já foram lá em cima, já voltaram, já foram de novo. Jeito. E aí o Icasa segue. Apesar de que eu vou ganhar minha aposta, eu vou ganhar meu litro de uísque. Porque eu apostei e esse ano o Icasa recebe esse dinheiro. Essa aposta foi com o João Filho, foi? Foi com
da rifa. Ah, sim. Foi com o da rifa. Vem aí um Gold Label. Aí o Verdão, além disso, segue com matrículas abertas para a sua escolinha, presencial no Praxidão de 8 às 12, vendendo camisas também, as camisas que ficaram da Série B, no valor de R$120, e se comprar o conjunto, camisa e short, o Icasa vende ao valor de R$160, ou seja, tentando conseguir recursos para movimentar a sua marca, movimentar o seu clube, e as escolinhas, as aulas começam no início do mês de setembro. Falando do profissional, trazendo para o profissional, a gente está em agosto, né? Acho que a federação deve convocar, se o campeonato da segunda divisão for mesmo confirmado para fevereiro, acho que em novembro já deve ter movimentação do que diz respeito a congresso técnico, coisas assim do são tipo. 60 né? dias, se for em fevereiro, dezembro, janeiro, tem que ser em Porque novembro eu acho que mesmo. não deve ter alteração, não. A federação não deve alterar data de início, deve manter Ela ali. gosta de sacrificar um campeonato. Deve manter ali em fevereiro, sinceramente. Então acho que lá para novembro já deve ter movimentação do que diz respeito à segunda divisão, né? E aí, se os clubes quiserem mudar e ter uma competição mais extensa, tem que se movimentar de agora. Porque depois que a federação fechar o calendário, é difícil ela voltar atrás. O PPV e o Icasa foi campeão de um torneio de Master no Crato? Campeão de um torneio Masters no último sábado, que aconteceu na Areninha do Seminário. O Icasa empatou com o Crato no primeiro jogo, depois venceu nas penalidades. A equipe do Barbalha não participou, não chegou a estar completa. E aí fizeram um mesclado entre Barbalha e Guarani para jogar a final contra o Icasa. E na final o Icasa venceu esse Guarani com Barbalha pelo placar de 3-0 e ficou com o título desse torneio Master, que aconteceu sábado lá na Areninha do Seminário. Mais uma edição, né? Sempre tem na semana do município, o Jean Balo, o pessoal que toma de conta da Areninha, sempre realizando estes torneios para movimentar, né? Relembrar que os nossos clubes é quem fez história com os nossos clubes que ainda estão aqui na região do Cariri. É bom lembrar que é um torneio não oficial, não né, amistoso, e que aproveitam aí a tradição Icasa. Agora joga com a camisa do Icasa, exatamente. Né? Joga com a camisa do Icasa, com a camisa do Guarani, com a camisa do Crato. E aí um dos destaques, inclusive, foi o goleiro Mauro, porque o primeiro jogo foi empatado. Maurão, rapaz. Maurão pegou duas penalidades. Mauro Iguatu, Grande Maurão. Pegou 2 pênaltis contra o Crato. E aí o Icasa venceu nos pênaltis, depois foi campeão diante do Guarani Barbalha. Exatamente. Valeu, PPV. Obrigado pelas informações do Icasa também nesta... Chegou um áudio aqui para Delton Sá. Posso tocar, Marco Valério? Se é para Delton Sá, você tem que perguntar a ele. Posso tocar, Delton Sá? Pode, sem problema. Vamos lá. Fala, João. Boa noite. Ei, João Filho. Rapaz, Delton, eu vou dizer um negócio, viu, bicho? Esse cara não tem jeito não, viu? Pois ele foi... Ele passou o sábado, o dia todo, me ligando. Ó, depois do jogo lá, depois do quadrangular, o desafio. Eu disse, tá bom, tá certo. Chegou lá na Arena Betolândia, falei com ele disse, não, tá tudo certo. Aí terminou o quadrangular, né? A Rádio Progresso foi campeã, né? Não ia nem dizer, mas tem que dizer. 8-1 na Rádio Vale. Cadê Delton? Se escondendo. Disse que não ia não, porque só tinha levado um uniforme, tamanho GG, e era para Romero vestir. Aí Romero nem foi, nem ele vestiu, nem jogou, e nem quis fazer as cobranças de pênalti. Tu é doido. Não, teve dois motivos para eu não ter aceito. Teve 2 motivos para não ter aceito o desafio. Ele é testemunha. Eu estava durante o jogo como treinador e bebendo. Não fazia sentido eu tomando a cervejinha lá e depois cobrar o pênalti, já não estava com tanta lucidez. E ele, quando terminou, a primeira coisa que ele fez foi sentar à mesa e começar a beber. Aí não faz sentido, né? Os dois lá, Drek, não dá. Tem que ser inteiraço, né? Aí depois o exame antidoping. É verdade. Aí os dois seriam eliminados, né? Seria WW. Então o que acontece? Né? Eu tive que adiar essa disputa aí. Mas ele quis ir. Por problemas etílicos. Não, eu não ia, meu amigo. Não é assim, não. Meu amigo, eu sou mais velho do que ele, então o álcool faz um efeito maior em mim mais rápido do que nele. Então, aí eu sofreria mais rápido. Porque João Filho tá puxando o saco de João, né? Tô ligado, eu tô ligado. Um João defende o outro, né? Tô ligado. Um João não é pra acudir o outro, né, Delson? Então o João Filho tá puxando pro lado de João Hamburgão. Tá vendo o que é que eu ganho, João? Tá vendo aí?
Fazer É o bom quê, que é né? a dupla, João Hamburgão e João Baleião. Aí dá certo aí. Tá vendo? Um João é pra ajudar o outro, é pra acudir o outro. Fazer o Manda quê, um né? abraço pro meu amigo Irlan, Delção. Vou lá, Irlan, hoje. Vou. Só posso ir depois do Esporte S.A. Já tá aí? Eu quero falar com o Kilber de Campos. Eu tava ligando pra ele agora, então tá bom. Então vai. Rapaz, disse que o senhor botou a camisa do Santos ontem e deu errado, né? Ela também tá ligando pra mim. Tava. Fala, Kilber, boa noite. Boa noite, meu querido João Filho. Boa noite, Deltaço. Amigos do time. Pois é. Aliás, quando Agora fui eu no brincando. meu encontro com o PPV aqui em Fortaleza, eu tava com a camisa do Santos Futebol Clube, né? Tá explicado. E deu no que deu, 6-0, Tá explicado. Ave Maria. Bicha do Mengão, né? Bom, aqui na capital, o time do Fortaleza já está na Argentina, viajou na manhã de hoje, já se encontra em Buenos Aires para o jogo de amanhã contra o Vélez Sarsfield no estádio José Malfitani. Jogo da ida 0-0. Em caso de um novo empate e pênaltis, quem vencer leva, quem vencer se classifica para a próxima fase da Taça Libertadores. O Fortaleza jogou com o time misto, meia boca contra o Fluminense, e amanhã vai com o time principal. Eu teria colocado o contrário, o time principal contra o Fluminense e o meia boca amanhã contra o Vélez Sarsfield, que eu acho que o principal objetivo do Fortaleza é não cair. Do pessoal que está na zona, só o Fortaleza não ganhou nada. O Vitória ganhou 1 ponto, o Juventude ganhou 1 ponto e o Sport ganhou 1 ponto. O Fortaleza não faturou nenhum ponto. O time do Fortaleza anunciou na tarde de hoje o meia atacante Pablo Roberto. Está vindo do Casa Pia, lá de Portugal. É mais um reforço para o Fortaleza antes que a janela de agosto, setembro seja encerrada. O Ceará Sporting Clube viaja amanhã para Bahia. Este jogo é jogo único contra o Sport Clube Bahia a partir das 21h30. Em caso de empate, pênaltis. Na outra semifinal, Confiança e CSA jogam em Maceió. Muita gente perguntando pelo Ciel. O Ciel estreou no final de semana com a camisa do CSA, jogador que pertence ao Ferroviário, pelo menos tem um pré-contrato para a disputa da Taça Faris Lopes. Jogou o jogo todo, viu, Ciel? Do primeiro ao último minuto, não foi no banco, foi como titular e fez o 3º gol do CSA, pena que o juiz anulou. A partida terminou 2-2 entre CSA e Ituano no final de semana. Com o título do time do Crateús, a segunda divisão do ano que vem terá Crateús, Guarani de Sobral, os 2 que subiram, Barbalha e Cariri, os 2 que caíram, e os outros componentes, o Guarani de Juazeiro, o Icasa, o Atlético Cearense, o Itapipoca, o Crato e o Caucaia na segundona do ano que vem. Na primeirona, Delton Sá e Marco Valério. Delton Sá, presta atenção, deixa de ver tanto o celular. A primeira divisão do Cearense, teremos Maranguape e Quixadá, clubes que subiram da segundona para a primeira, além do Iguatu, Floresta, Horizonte, Tirol, Ferroviário, Maracanã, Fortaleza e Ceará. E tem um detalhe, viu, Delton Sá, que você está com a mão no queixo, prestando atenção agora e largou o celular. O time do Ferroviário está garantido na 4ª divisão do ano que vem, ao lado do Tirol e do Maracanã também. São estas as novidades aqui de Fortaleza. Eu tô achando você, viu, Delton Sá? A cara de Los Pédes, só parecido, mas eu acho que parece, mas não é. Ao vivo, Fortaleza foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. É uma satisfação enorme parecer com Los Pédes. Parecer com você é uma alegria muito grande. Eu tenho um carinho muito grande pro Los Pédes, ele sabe disso. Foi-se embora. O Los Pédes sabe disso, eu tenho um carinho por ele enorme. E agora Los Pédes foi visto com a camisa do Santos ontem, Delton. Olha o que deu, né? Tomou de 6. Tomou de 6. Já basta o azar que ele deu pro Ferroviário. E agora pro Santos. Eu sou fãzaço do Los Pédes, tenho um carinho enorme por ele. E eu adoro quando os Los Pédes narram os jogos do Ferroviário, porque ele passa muita emoção. E você vê aí o que Kilmer falou, o Marco Valério. O ano que vem só são 3 cearenses na Série D, né? Porque o Ferroviário Tirol, estava, Maracanã, porque tinha caído, né? É. O Ferroviário tinha caído, então eram 4. Então nós temos 3 só no ano que vem na Série D do Campeonato Brasileiro.
Foi ruim para o futebol cearense. E vai ter um time inédito do futebol cearense numa competição nacional, que é o Centro de Formação Tirol, antigo Pague Menos, que vai estar presente. Delton, aqui no finalzinho, já com o tempo estourado, só colocar aqui um áudio de 15 segundos do meu amigo Joca, que mandou aqui. Deixa eu fazer aqui esse registro, vamos lá. Manda. Vocês falando aí marca da Aliança, né? Sábado, 53 anos. E seu tio contratou o Grupo Terral para tocar lá. Viu? A partir de 1 da tarde, na rua São Pedro com o Doutor Floro. O Grupo Terral é quem vai animar lá. Vamos fazer uma roda de samba. Aí, vai ter sorteio, vai ter bolo, vai ter cajuína. Eu tô vendo aqui que o João Carlos me mandou a mensagem, deve ser a mesma coisa, né? Deve ser. Viu? Valeu, João Carlos. Obrigado pela informação aí, Marco Valério. JF, para fechar o programa, o que é que tem hoje? Já tá rolando pela Série B, Volta Redonda e CRB, 0-0, 12 minutos. 8 da noite tem Mirassol e Cruzeiro, fechando a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pergunta a Delton Sá quem vai ganhar, ele Delton sabe. Sá, quem será o vencedor dessa partida? Mirassol ou Cruzeiro? Cruzeiro. E o senhor, seu Marco Valério? Empate. Eu acredito na vitória do Mirassol. Acho que o Mirassol ganha esse jogo hoje. Teremos também às 9 da noite Atlético de Minas Gerais e Criciúma pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Tem um jogo pela Série D também. Hoje tem Santa Cruz de Pernambuco e Altos do Piauí. Vão jogar hoje na fase de mata-mata. É o jogo de ida. O jogo vai ser lá em Recife, lá na Arena Pernambuco, né? O Mundão do Arruda, que é o estádio do Santa Cruz, não está podendo receber jogos da equipe pernambucana. O Santa Cruz do Thiago Galhardo, Marco Valério, enfrenta hoje o Altos do Piauí. Manda aqui um abraço pro seu Antônio, sempre ouvindo o Vale Esportes no bairro Frei Damião, e todo mundo que acompanhou a gente no nosso canal do YouTube. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Tá legal, Delton? Muito bem, Marco Valério. Vambora? Eu vou lá pra Irlã agora. Beleza, eu vou daqui a pouquinho. O que é que você vai fazer antes? Eu vou pro Esporte SA no nosso canal no YouTube e no nosso Instagram. Mas não demore muito não, Delton. Não, lá demora só começa quando você chegar. Vai ser bem ligeirinho aqui hoje, viu? Abraço, gente. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. É a primeira vez que essas obras estão sendo incluídas no novo PAC, o que já garantiu mais de 1.000 novas creches na primeira etapa e para a segunda já foram anunciadas mais de 500 novas unidades. Já em agosto de 2025, foram concluídas 312 creches. Essa expansão gerou mais de 61 mil novas vagas em 2 turnos e mais de 30 mil vagas